Para ti que amas. Quando em teu coração desabrocha, cheia de vida, a flor perfumada do amor, lembra-te que alguém a plantou certo dia dentro de ti. Quando o teu coração se ilumina do suave colorido do pôr do sol, lembra-te que alguém amanheceu contigo. Quando o fogo da paixão abrasa o teu coração, consumindo todas as tuas fibras na imolação do prazer, lembra-te que alguém acendeu essa chama. Quando teu coração estiver bordado de sonhos, dourados, tecidos com fios de luar, lembra-te que alguém coloriu teu mundo interior. Quando a noite encontrar-te com o coração partido e angustiado pelas amarguras colhidas durante o dia, lembra-te que alguém possui o lenitivo de que precisas. Quando teu rosto não puder conter a torrente de lágrimas que se afundam pelas dobras do travesseiro, lembra-te que existe alguém te esperando de lenço na mão. Quando a insônia te revolve desesperadamente na cama, lembra-te que alguém pode semear sonhos de paz em tua mente. Quando a solidão te oprimir e o teu grito não encontrar eco, lembra-te que lá do outro lado alguém ama a tua companhia e entende o teu clamor. Quando os teus segredos não cabem mais dentro de ti, ameaçando romper os diques de tua alma, lembra-te que existe alguém disposto a reconhecê-los e guardá-los com o carinho e a dignidade que tu esperas. Quando em teu coração mora o azul do céu, a calidez do sol, o gorjeio dos pássaros, o perfume das flores, a nostalgia do entardecer, o encanto das manhãs, a serenidade dos lagos e o sorriso da aventura, lembra-te que alguém tocou o teu coração com a varinha milagrosa do amor. Ó tu que amas e vives no controvertido mundo do arco-íris e da escuridão, da calma e da agitação, da paz e da instabilidade, saibas que existe mais alguém habitando teu planeta. Nas horas felizes, partilha com ele teus sorrisos. Nas horas de solidão, vai, levanta-te e o procura, onde quer que ele esteja. Ele não é senão para parte de ti, assim como tu és parte dele. Não olhes o relógio, que importa as horas? A vida é tão curta, não há tempo a perder. Ó tu que amas, se tiveres a coragem e a singeleza de assim o fazer, abre teus lábios e canta o milagre do amor, porque só o amor aproxima as pessoas e faz com que falem a mesma linguagem. Oração para quem perdeu o seu amor. Frequentemente recebo pessoas desesperadas porque o seu amor se foi embora, carregado pelos vagalhões da vida. São muitas as cartas, também, que me chegam com um grito de SOS diante da iminência do naufrágio de um grande amor. Sei que são muitos os casais em vias de separação que tentam se agarrar em qualquer tábua de salvação. Vou oferecer uma luzinha salvadora diante da escuridão da noite do desamor. Se você está perdido num túnel escuro, ou se você quer salvar o seu amor, ou ainda, se você anda em busca do seu verdadeiro amor, mentalize com fé esta oração científica e todo-poderosa que tem realizado verdadeiras maravilhas. Sei e acredito que o meu amor é ilimitado. Alguém que eu amava tanto se foi, mas não levou o bem mais precioso que eu tenho, que é a capacidade de amar. Alguém que eu busquei durante tanto tempo na minha vida ainda não chegou, mas eu não perdi a esperança. O meu coração está aberto e cheio de amor para dar. Sim, eu tenho dentro de mim um coração cheio de amor e como pela lei da mente o semelhante atrai o semelhante,
O meu amor está atraindo para mim um grande amor. Jesus, o maior sábio de todos os tempos, disse certa vez que tudo o que eu pedir ao Pai em oração, crendo, eu receberei. Tudo. Um grande amor também, principalmente um grande amor, porque o amor é a razão de ser da vida de qualquer pessoa. Ele afirmou esta sentença porque entendia do poder da mente. Ele sabia e lembrou que tudo o que é desejável é realizável, desde que eu tenha fé decidida de que assim é e assim será. Eu acredito que minha mente subconsciente está ligada na mente subconsciente de todas as pessoas do mundo. Por isso, a inteligência infinita da minha mente subconsciente sabe onde está a pessoa que me ama, que combina comigo, que adora estar comigo e que quer me fazer feliz. A sabedoria infinita que está em mim sabe como é o meu coração, sabe dos meus sentimentos e desejos, e, portanto, sabe que eu desejo amar e fazer feliz essa pessoa que anda à minha procura e que é parte de mim. Desde o momento em que a minha mente saiu em busca de um amor, sou como uma metade que está atraindo a outra metade, cuja união e fusão formarão uma unidade perfeita, harmônica e completa. Foi isso mesmo que disse Deus na Bíblia. E os dois serão um só corpo e um só espírito. Isso é maravilhoso. Minha mente agora é um aparelho transmissor que está emitindo uma mensagem de amor para todos os recantos da Terra, onde quer que exista um ser vivente. E sei que há uma pessoa querida, maravilhosa, terna e amorosa, como a imagino que está sintonizando minha mensagem e vem vindo na minha direção. Muito obrigado a você, amor, porque você já está em mim e comigo. Adoro a sua beleza, adoro a sua personalidade sadia e inteligente. Adoro seu coração cheio de afetos e de sentimentos lindos e profundos a meu respeito. Adoro a sua capacidade de compreensão e o apoio que já está me dando. Adoro o seu sorriso puro e o seu entusiasmo por tudo aquilo que eu faço e por tudo que eu desejo da vida. Adoro a sua presença calma e confiante. Adoro o seu espírito criativo, que sempre tem surpresas para me encantar e para avivar o nosso amor. Sabe, é admirável como você é exatamente a pessoa com a qual eu sempre sonhei. Até mesmo este seu espírito aberto e positivo, que sabe levar a vida com fé e otimismo, é bem como eu queria. Eu tenho um coração cheio de ternura para dar a você. Eu tenho um amor inesgotável para dar a você a cada momento do dia. Eu respeito você assim como você é, com essas qualidades, com essas ansiedades, com essas fraquezas, com essa imensa boa vontade. Você pode contar sempre comigo, nas horas boas e nas horas amargas. Nosso amor está crescendo desde já, sempre vivo e livre, porque é na liberdade que o amor mais cresce e mais se aprofunda. Amo os seus ideais e você ama os meus ideais. Olha, eu não quero reformar e nem escravizar você. Nem você quer me escravizar e nem me reformar. Nós, no entanto, nos entendemos, nos estimulamos, nos ajudamos e dialogamos calmamente até encontrarmos a verdade, que não é minha propriedade e nem sua propriedade. É isso que nos mantém unidos e enlaçados no amor perene. Sei que não estou sonhando e que não estou dizendo utopias. A sua mente é una com a minha, por isso já nos conhecemos e, tendo conhecido você dentro de mim, devo encontrar você fora, pois esta é a lei universal da mente e, por consequência, é a lei do Criador, a lei do pedido e do atendimento. Muito obrigado porque você recebeu e ouviu o meu chamado. Entre! A porta do meu coração está aberta para você.
Entremos e brindemos o nosso amor. Eu sei que tudo isso já está realizado na mente divina e agora concluído e realizado em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a você por ter vindo. Obrigado pelo nosso amor. Obrigado do fundo do meu coração e da minha mente. Assim é e assim será. Como atrair um bom casamento? Há tempos, uma jovem me disse que não podia mais acreditar em poder da mente, porque já fora noiva e meses antes do casamento ele desistiu, deixando-a na maior fossa do mundo. Disse ela: hoje ele já é casado e eu ainda sou solteira. Não posso me conformar com isso. Esse cara é um cafajeste. Tomara que entre pelo cano. Sujeitos sem coração como ele têm que se dar mal para aprender. Expliquei para essa jovem que o ressentimento que nutria pelo ex-noivo estava trazendo resultados negativos na sua vida. Ela estava amaldiçoando no outro o que desejava para si. Como poderia atrair para si o que amaldiçoava no outro? Assim, o poder da mente nunca poderia funcionar em seu benefício. Ela estava apagando a luz e, ao mesmo tempo, estava desejando que a luz ficasse acesa. Pela lei da mente, tudo que se deseja a uma pessoa se projeta em primeiro lugar naquele que o deseja, pois pelo fato de criar este desejo, através do pensamento, já construiu a matriz, o clichê, a estampa desse desejo em si mesmo. A primeira coisa que a moça devia fazer era mudar os pensamentos e desejar toda a felicidade ao ex-noivo, deixá-lo livre, libertando-se mentalmente dele. Na verdade, não existe vantagem nenhuma em guardar ódios, invejas, ciúmes, porque estes sentimentos atuam em primeiro lugar na mente que os criou. Não adianta você querer para si um belo casamento se ao mesmo tempo está projetando no seu subconsciente pensamentos de frustração e de desencanto sobre o casamento. É uma contradição. E entre dois pensamentos conflitantes, o mais forte e agressivo é o pensamento negativo. Daí que os resultados são o contrário do que você deseja. O subconsciente reage aos estímulos mais fortes e mais emocionalizados. Compete a você, ou melhor, a sua mente consciente, selecionar os pensamentos e sentimentos de forma a só deixar penetrarem nos arcanos poderosos do subconsciente os pensamentos positivos, porque esses, e só esses, lhe trarão benefícios. O que aquela jovem tinha que fazer era desescravizar sua mente do ex-noivo e desejar-lhe um bom casamento. Se ela estava usando o poder da mente para atrair um bom casamento, o fato do rapaz deixá-la apenas significa que ele não era a pessoa certa para ela. Então, além de não ficar magoada, ainda deveria agradecer mentalmente ao rapaz por ter desistido em tempo e por lhe ter evitado uma vida de sofrimentos matrimoniais. É fácil pensar assim quando se confia resolutamente no poder e na sabedoria da mente. É fácil pensar assim quando se tem certeza de que a presença infinita que existe dentro de cada um sabe quem é e onde está a pessoa desejada para um casamento ideal. Existe uma expressão que denomina o cônjuge de cara metade. Expressão correta. O casamento dá 100% certo quando se juntam as duas metades verdadeiras de uma unidade criada por uma sabedoria infinita. Neste caso, torna-se evidente a definição do casamento dada pelo Mestre Jesus, e os dois se tornarão um só corpo e um só espírito. Se você deseja ser feliz no casamento, o que tem a fazer é pedir a sabedoria infinita, que ilumina seu íntimo, que atraia para você a sua outra metade, a pessoa com a qual você combina, a qual vai dar todo o seu amor e da qual você vai receber todo o amor.
Imagine esse companheiro ou companheira ideal, torne-o vivo na sua imaginação, sinta-o diante de você. A imaginação irá sugestionar o seu subconsciente e este expressará na vida real o que você criou na mente, de forma disciplinada e correta. Mantenha-se alegre, confiante e agradável. Acredite nas pessoas, porque todas as pessoas são parte de você e de Deus. Abra o seu coração e a sua mente para a vida. Sinta-se grande, importante e seguro neste mundo. Cultive a alegria e o bom humor. Todos os dias diga para si mesmo: este é um dia maravilhoso, estou feliz. Meu rosto está bonito, rejuvenescido e atraente. Hoje terei sucesso. Saudarei a todo mundo e vou semear sorrisos por toda a parte. Desejo todo bem e todo sucesso para todas as pessoas. Deus está em mim, me ama, vela por mim e vai me trazer o sucesso, saúde, amizades, amor e todas as boas coisas da vida. A presença infinita está atraindo para mim o companheiro ideal, que combina comigo. Quero dar-lhe desde já todo o meu amor. Deixo-o livre para amar-me ainda mais e você me deixa livre para que o meu amor cresça sempre mais por você. Somos unidos, compreensivos, agradáveis, felizes, sinceros e leais. Assim é e assim será. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. À esquerda de vocês, bem aqui em cima, tem um card, tá? Da sequência do vídeo ou do vídeo anterior. E também, provavelmente à direita aí de vocês, vai aparecer também a nossa playlist para facilitar para vocês a continuidade desse trabalho, dessa sequência de vídeos que complementam esse livro que a gente está lendo, tá ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.